trigonometria no triângulo retângulo. A descrição completa dessa atividade vou pôr aqui no link, tá? Bem aqui na descrição do vídeo, vou pôr o enunciado dele. Pessoal, aqui tá marcado as três razões principais trigonométricas, seno, cosseno e tangente, do ângulo de 15 graus, que foi o ângulo dado. Então, quando a gente vai resolver uma atividade envolvendo o triângulo retângulo, por que ele é um triângulo retângulo? Porque tem esse símbolo do ângulo reto, né? 90 graus. Nosso primeiro, o ângulo dado, pessoal, é uma das partes mais importantes para você analisar na hora de resolver uma questão que envolve um triângulo retângulo. Então fica espertíssimo nesse ângulo. Ele deu no enunciado do exercício, que vai estar aqui na descrição do vídeo, os três valores, do seno, do cosseno e da tangente. E a gente vai analisar, eu vou ensinar vocês a saber quando que você vai usar seno, quando você vai usar cosseno e quando você vai usar tangente. Beleza, pessoal? Então vamos analisar. Então, como que eu sei qual das três que eu vou usar? Essas três são chamadas de razões trigonométricas. Então, o nosso primeiro olhar aqui no ângulo. Então, o que a gente vai calcular primeiro? Calcular a altura desse avião aí, que está no desenho, tá certo? Então, é a letra H que a gente vai calcular, que justamente esse cateto que está tracejado aqui, ó, que parte do ponto B, ó. Então, que cateto que é aquele, pessoal? Tem dois catetos, né? Um chamado cateto oposto e outro chamado cateto adjacente. Aquele H, que cateto que ele é? Oposto ou adjacente? Então, por isso que eu falei, nosso olhar principal vai estar nesse ângulo aqui, o ângulo de 15 graus. Como aquele cateto lá que está tracejado aqui, ó, partindo do ponto B, ele não toca nesse ângulo, pode ver que se você for reforçar esse lado aqui, passar uma caneta por cima, um lápis por cima, ele nunca vai tocar nesse ângulo. O cateto que não toca no ângulo, o ângulo que foi dado aqui, ele é chamado de cateto oposto. Então eu tenho o cateto oposto já lá, que é o H, que a gente vai querer calcular, né? Cateto oposto. Então, eu quero calcular o H. O que eu tenho aqui? O outro cateto. Esse cateto aqui, note, pessoal, se eu passar, quando eu passar a caneta aqui azul, ó, o que vai acontecer? Passei esse canetão aqui, ele toca no ângulo que foi dado. O cateto, quando você contornar ele tocar no ângulo que foi dado, o nome desse cateto é cateto adjacente. É assim que você identifica quais são os catetos, tá certo? O que não toca no ângulo dado é o oposto. O que toca no ângulo dado, quando você for reforçar ele, tocou no ângulo, é o adjacente. Então eu tenho um H, que é o que eu quero calcular, que é o oposto, e tenho também o cateto adjacente, que o exercício me deu, que vale 2.000 metros, tá certo? Então a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente, tá certo? Então eu vou usar a fórmula da tangente para calcular o valor da letra H lá. Então, quando eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu uso a tangente. Então, a tangente de 15 graus. Agora é só substituir os valores nessa relação matemática. Então, tangente de 15 graus, o exercício deu pra gente. Então, no lugar da tangente de 15 graus, eu vou pôr 0,27. Igual cateto agora oposto. É aquele que não toca no ângulo dado, que é o H. Esse eu não tenho. Vou repetir a letra H. E o adjacente, qual é? O 2.000. No lugar do cateto adjacente, eu coloco 2.000. Agora, pessoal, caindo numa equação do primeiro grau, que tem uma variável H para calcular. Esse tipo de equação, que é igualdade de duas frações aqui, assim, é só você multiplicar em x. Lembrando que aqui é 1, né? H vezes 1 é o próprio H. E 2.000 vezes 27, então eu vou fazer só para o 27 vezes 2, para ficar mais fácil. 27 vezes 2 dá 54. Agora é só colocar todos os zerinhos do 2, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 54.000 é a resposta? Não é, porque eu tenho que colocar a vírgula agora. Olha só, duas casas após a vírgula, casa 2 e casa 7. Eu conto da mão direita para a mão esquerda, duas casas, uma, duas. Então a resposta aqui, ó,
A altura que tem aquele avião lá do desenho é uma altura de 440 metros. Então, quando ele chegar no ponto de ultrapassar essa torre aqui, ele alcançou uma altura, partindo de A, chegou lá, decolou. Quando chegar nesse ponto aqui, que está o desenho do avião aí, que é a altura da torre, vai ser uma altura de 540 metros. Então, aquele H vale 540 metros. Agora, vamos calcular esse D, pessoal. Vamos ver qual das três que eu vou usar, seno, cosseno ou tangente de novo. Então, aqui está resolvido já. Já descobri quanto vale o H. Então, o que nós temos aqui? Sempre o nosso olhar é no ângulo dado, tá certo? Ó, atenção agora, esse D está nesse lado aqui, ó. Esse lado, pessoal, ele é o lado que está contrário do ângulo reto. Esse é o maior lado, chamado hipotenusa. Esse D corresponde à hipotenusa do triângulo. Professor, quando que eu sei que é hipotenusa? Quando você passar o seu lápis, sua caneta, você contornar o lado e não tocar no ângulo reto, quando não tocar no ângulo reto, que é esse símbolo aqui, ó, é porque é aí que está a hipotenusa. Então, quando você tiver dúvida de identificar a hipotenusa, você faz isso. Você pega o seu lápis e contorna o lado do triângulo. Se esse lado não tocar nesse símbolo do ângulo reto, é aí que está a hipotenusa, tá certo? Então, o que nós temos aí? Nós temos a hipotenusa, né? A hipotenusa, que é justamente a letra D que a gente vai calcular. E nós temos também o que foi dado para a gente aqui, o cateto. Que cateto que é esse que toca no ângulo mesmo? O cateto que toca no ângulo é o adjacente. Então eu tenho o adjacente. Vamos pôr aqui, ó, abreviar cateto. Cateto adjacente. Vamos abreviar a palavra adjacente aqui. A relação matemática, pessoal, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é o cosseno. Então a gente vai calcular o cosseno de 15 graus, que também foi dado aqui na tabelinha pra gente, ó. Olha quanto vale o cosseno. 0,97. Cosseno de 15 graus vale 0,97. É igual cateto adjacente, 2000. É o cateto que toca no ângulo dado. A hipotenusa é o lado que não toca no ângulo reto, que é o D. Justamente que a gente quer calcular. Como sempre, igualdade entre duas frações, a gente vai multiplicar em x, ó, 0,97 vezes D. Sempre começando pela variável. É só copiar os dois, né? 0,97 vezes D, só representar. 2000, aqui não tem número, é 1. 2000 vezes 1, 2000. Então ficou assim, ó. Agora, isolando a variável D no primeiro membro da equação, esse 0,97 vai passar dividindo por segundo membro, né? Operação contrária da multiplicação, passou para o segundo membro, inverte a operação matemática. O inverso da multiplicação é a divisão. Olha a barra da divisão aqui. Então vai ficar 2000 dividido por 0,97. Pessoal, divisão de números decimais. Eu passei no meu canal lá, né? Então vou pegar 2000 dividido por 0,97. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer na divisão, ver quantas casinhas tem depois da vírgula. Tem uma, duas. Aqui não tem nem vírgula, você põe uma vírgula, ó, põe uma vírgula e põe dois zeros para ficar empatados. Aqui tem duas casas, você põe dois zeros aqui, ó, 1, 2. Agora ficou duas casas desse lado e duas casas dentro da chave. Esse é o primeiro passo, pessoal. Igualar o número de casas decimais. Ficou empatado? Sim. Duas casas aqui fora, duas casas aqui dentro. Segundo passo, cancela as vírgulas agora. Ó, não tem mais vírgula, pode cancelar. E pode cancelar aqui também, o zerinho à esquerda também você cancela. Ficou 200 mil dividido por 97. Aí, chapeuzinho no 200. Quantos 97 cabe lá? Vamos ver se cabe 2. 2,97, 2 vezes 7, 14, fica 4, sobe 1. 2 vezes 9, 18, mais 1 que subiu, 19. Deu 194, mais pertinho que chegou, né? 194 para chegar no 200, faltam 6. Agora baixa o próximo algarismo. 60
Olha o que aconteceu, pessoal, 60 é menor que 97, não é? Então, como não dá para dividir, vou pôr 0 aqui no resultado e vou baixar o próximo algarismo. Quem é o próximo? 0 de novo. 600, agora dá para dividir. Vamos ver se 7 vezes 9, 63 vai passar. Então vamos ver 6 se dá certo, pessoal. 6 vezes 7, 42. Fica 2, sobe 4. 6 vezes 9, 54. Mais 4, 58. Fazendo essa continha de menos aí, vai dar 18, né? Isso, 18. Sobra 18. Abaixa o último zerinho aqui. Deu 180. Vamos ver se cabe 2, pessoal. 2 vezes 7, 14. 4 sobe 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. Olha, pessoal, passou 14, ó. 14 a mais. Então, se eu pôr 1 aqui, vai sobrar resto aqui na divisão. Então, vai dar mais ou menos, aproximadamente, 2.062 metros de altura. Essa questão que está na alternativa do teste, que está aqui na descrição do vídeo. Porque, ó, se eu usar 2, passa, mas não passa tanto do 180. Então vai dar aproximadamente 2.061,8 mais ou menos. A gente vai arredondar para 2.062. Então a resposta vai ficar, olha o sinal, aproximadamente, né? O igual com o tiozinho em cima, aproximadamente 2.062 metros, que é essa distância aqui que o avião percorreu até o momento que chegou no alto dessa torre aqui no ponto B. Beleza? Então a gente arredondou aqui, ó, porque por uma questão de praticidade você vai ver que vai bater certinho com a alternativa que está lá na questão. Belezinha, pessoal? Então nós usamos as duas razões trigonométricas, tangente e cosseno, né? E esse foi o tema da nossa aula hoje. Quem gostou, dá um joinha, pessoal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um abraço do professor Nivaldo Galvão e até a próxima aula.